Ninguém erra porque quer. Ninguém faz empréstimo, não lê as coisas do banco, não faz as coisas porque quer. A gente está desesperado, sim. A gente quer resolver um problema, a gente não quer que falta nada dentro de casa, a gente não quer que o nome fique sujo. Só que nisso, a gente vai acaba entrando num sistema aí, né, que é um poço sem fundo mesmo, né? E aí eu lembro quando caiu o pagamento, eu falei assim, graças a Deus, caiu meu pagamento inteiro na conta salário, porque eu consegui pagar um monte de conta esse mês já, que no passado eu não ia conseguir. Matei um lá, né, no cartão. Nossa, mas eu fiquei tão feliz. Eles aceitaram a minha proposta sem juros, num valor de uma parcela, ainda deu menos de R$100 no caso, né, desse cartão. Ai, eu fiquei tão feliz, eu fui lá, falei pro meu marido, eu falei, deu certo, você é uma retardada, assim, meu Deus, deu certo, consegui, olha. Essa é a primeira de muitas, o meu limite era 5 mil, eles estavam cobrando 15 mil de mim, idade. Então, assim, eu tive um desconto de quê? De 15, eu vou pagar 5 mil, 15 mil, olha, com 10 mil de desconto, é bastante dinheiro, né? Em 60 vezes, sem juros ainda eu fiz a parcela, R$85. 60 dias atrás, eu estava no caos financeiro, né? Eu já não sabia mais o que eu fazia, era sempre, todo mês, faltava um pouco de dinheiro para fechar as contas, então aí eu fazia um empréstimo, pegava daqui, usava cartão, e era uma roda que não para de rodar, só vai aumentando, né? Virou uma bola de neve. E aí eu já, na internet tem bastante, vários cursos, né? Já tinha olhado vários, aí comecei a olhar os seus vídeos, né? E me trouxe bastante confiança e foi quando eu decidi participar da semana mais dinheiro, zero dívida, né? Sim. E foi bem legal, aquilo transformou a minha vida, está se transformando, né? Vamos lá, o que eu quero que você conta pra gente? Quando eu sempre vou apresentar vocês, eu falo pra turma assim, gente, é uma pessoa comum, que tem uma vida comum, que mora numa cidade muito provavelmente que você conhece, e eu queria que você contasse pra gente o que você faz, quantos anos você tem filho, quantos anos tem seu filho, que cidade que você mora, se apresenta pra turma aí. Bom, eu tenho 42 anos, né, eu sou professora de educação infantil, mas já dei aula para todas as idades. Tenho 2 filhas, tenho uma filha de 17 anos e uma de 8 anos, né? Sou casada e é isso. Moro no interior de São Paulo, moro em Bauru. Você mora em Bauru, né? Moro em Bauru. Tá, agora vamos lá. O que eu quero ouvir um pouco de você? Silvia, quando vocês entram no método, vocês sempre, logo que vocês tomam essa decisão e vocês começam a fazer o método, uma das primeiras coisas que eu procuro ouvir de vocês é o que está acontecendo naquele momento que vocês entram no método, até para que de fato eu possa ouvi-los, né? E acaba sendo uma fonte de informação muito importante quando a gente olha 60 dias depois. Então, eu queria que você contasse um pouco para a gente o que você estava vivendo naquele dia que você preencheu o raio-x, que eu te pergunto assim, Silvia, o que você quer que eu saiba da tua vida para que eu possa te ajudar melhor daqui para frente? E você ali faz um resumo do que você está passando, eu queria que você contasse para a gente. Então, na verdade, esse caos, ele não é de agora, né? Já faz bastante tempo que eu vivo no caos, né? Aí tem momentos de tranquilidade, aí depois entra de novo nessa bola de neve. Eu acho que todo mundo que tem essa dificuldade de administrar pensa da mesma maneira. A gente erra tentando acertar, né? Que você fala muito isso, né? Ninguém erra porque quer. Ninguém faz empréstimo, não lê as coisas do banco, não faz as coisas porque quer. A gente está desesperado. A gente quer resolver um problema, a gente não quer que falta nada dentro de casa, a gente não quer que o nome fique sujo. Só que nisso, a gente acaba entrando num sistema aí, né, que é um poço sem fundo mesmo, né? Então, assim, eu já estava de um jeito que eu estava começando a mexer com a minha parte psicológica mesmo. Eu falava, nossa, será que eu não sei fazer conta? O que está acontecendo? Eu ensino todo mundo, sou professora e eu não consigo administrar minha própria vida. Então, assim, eu não estava dormindo, aquilo estava tirando meu sono. Então, assim, é uma coisa bem chata mesmo, né? Mas aí, quando eu comecei, na semana, comecei a aprender algumas coisas, você já começa a mudar um pouco a sua cabeça, respirar,
planejar suas coisas, né? Não agir assim por impulso, porque a gente age por impulso mesmo, tentando resolver, né, as coisas. E não é a melhor maneira, né? Sim, e algo que você me relatou é que eu acho que me chamou muita atenção a configuração da sua família. Você é assalariada, ou seja, tendo Sim, uma certa regularidade de renda, já o sim. teu marido autônomo, ou seja, gastos fixos mais renda não fixa. E aí Exatamente. você me conta um pouco de um comportamento onde você no começo do mês via que o dinheiro não ia dar para pagar as contas, o que você fazia? Bora para o banco, eu vou pegar um empréstimo, porque, meu Deus, eu tenho um monte de conta para pagar. E eu tô na semana Exatamente. agora, a gente tá nessa aula agora, onde eu falo assim, Sim. ó, é o primeiro erro que você pode cometer, segundo, na verdade. Toda vez que faltar dinheiro, pegar um empréstimo, ao invés de resolver o sintoma, arrumar mais, tomar Dorflex, né? Conta um pouco, o que Exatamente. que passava na cabeça dessa Silvia do passado quando você fazia isso? Como é que foi essa percepção de que isso era errado, mas afinal de contas era o que você sabia fazer? Eu queria que você lembrasse um pouco dessa época. É que eu vejo assim, né? Tudo na vida da gente é planejamento. Só que quando a gente está no fundo do poço mesmo, você não consegue enxergar. Você tá com a corda no pescoço, você parece que não consegue virar o pescoço, olhar para onde tem que ser olhado. Então, é o que você falou, você corre para remediar só. Por exemplo, cartão de crédito mesmo. Na verdade, a gente tem que se reeducar para você viver com o que você ganha, com o seu salário. Limite de cheque especial não é seu dinheiro. Cartão de crédito não é o seu dinheiro. Então, às vezes, eu tinha uma ilusão de que, eu tenho dinheiro para ir no mercado. Não. Eu gastava todo o meu salário pagando empréstimo, pagando os cartões, e vivia sempre nessa bola de neve. Eu tenho o limite do cartão, mas eu nunca vou sair disso. Então, assim, hoje eu consigo enxergar, assim, nesse começo, é um pouco difícil até você se adequar. Só que eu acho que a única maneira da gente se adequar é a gente entrando nesse esquema mesmo, entendeu? É cortar essas fontes, falar assim, é tomada de decisão mesmo. Eu não vou pegar dinheiro, não vou dar o calote, eu vou negociar isso agora, né? Só que eu também não vou me afundar mais, porque se eu pegar dinheiro, eu vou me afundar, então eu tenho que parar, planejar o que eu vou fazer, respirar, porque nessa intensidade, nessa ansiedade toda, você não vai resolver nada, só vai piorar a situação. Então, hoje eu consigo enxergar assim, e é engraçado que é uma coisa que todo mundo entrou no esquema, de até pensar assim, eu vou no mercado, realmente eu preciso ir no mercado, eu vou gastar, eu preciso comprar isso, eu preciso comprar aquilo, são assim, atitudes muito de consumismo, às vezes a gente tem e não percebe que você está entrando nisso, calma, preciso, vamos fazer um planejamento, eu vou comprar, o que eu preciso comprar, porque esse negócio assim, de fazer empréstimo, é uma coisa assim, que eu não sei nem te explicar, Dade, era uma coisa, eu acho que virou compulsividade, sabe? Chegou num ponto que sempre, às vezes, por menor que fosse a falta do dinheiro, eu faço um pouco mais, aí você tem uma reserva, em vez de você ir lá e quitar, você gastava o dinheiro, virava uma bola de neve, aí ficava uma coisa de maluco mesmo. Isso é uma coisa que você me escreveu aqui que me chamou a atenção. Você coloca aqui, ó, você nunca, você escreveu bem assim para mim, vou ler ipsiliteris aqui, Sim, como é que tá escrito. sim, Ó, eu nunca fiz o básico, que era fazer um planejamento de entrada e saída, como você falou. Você sempre dava um jeito. E aí você exatamente. me falou, quando eu te chamei aqui para entrevista, você comentou comigo assim, você falou assim, Dage, o limite do cartão estava ali. Eu nem pensava. E aí depois eu pegava empréstimo para pagar o cartão. Então isso virou mesmo que um ciclo vicioso na sua vida. E por quanto tempo você percebe assim, Silvia, que demorou para isso virar uma dor e você falar, meu Deus, preciso sair disso? Eu já tive problema com dívida, mas no passado, assim, há um bom tempo atrás. Só que naquela época, o que aconteceu? Meus pais me ajudaram, tive que fazer um outro empréstimo, fui pagando, mas assim, não interiorizou aquilo em mim, entendeu? De você sentir. Agora eu tenho a minha família, eu tenho minhas filhas, e aí? Né? Pode ser que eu não tenha alguém para me ajudar, alguém para emprestar dinheiro, e esse não é o caminho. Eu tenho que aprender a administrar a minha vida. Então, é você pegar para si, é tomar posse da sua vida e falar assim, eu preciso mudar nisso, eu tenho uma dificuldade nesse sentido, então vamos aprender, passo a passo, vamos fazer direitinho, e é a lição de casa mesmo, que é aquele reset, quando eu fiz a primeira vez,
Eu falei, gente do céu, como que eu posso ser tão assim, nada a ver de não fazer uma coisa básica? Às vezes meu marido cobrava, ele falou, você pôs tudo no papel? Quanto que a gente gasta? Não pus, mas deu dinheiro, já tá pago isso, tá pago aquilo, e você vai passando por cima, a gente precisa dessa organização, né? Precisa saber quanto entra, quanto sai, quanto que você tem que estar pagando, qual que é a conta, até porque, vamos supor, se você tem uma conta que está muito alta, que você precisa questionar alguma coisa, senão você vai no automático, você nem questiona nada, vai pagando. Então, isso aí foi, assim, essencial. O básico foi o essencial. O reset, para mim, foi primordial, vamos falar assim. E uma coisa que eu queria saber, assim, saber de você. Pelo que você me escreveu, a Silvia mãe falou mais forte, porque você olhou e falou assim, cara, eu tô envelhecendo e eu vou envelhecer devendo. Você traz um pouco do que te tirava o sono, assim, cara, o que me tira o sono é que eu tô envelhecendo, hoje eu tenho meus filhos. Como é que era isso aí para a Silvia mãe? Isso antes dessa virada de chave aí de organizar as finanças. Como é que estava a Silvia mãe antes da Semana Magia Zero Dívida, antes de me encontrar por aqui? Não é que nem eu tenho uma filha adolescente, ela vai completar 18 anos no final do ano. E aí eu falei assim, ela vai entrar na faculdade, vai tirar carta. Eu falei, da situação que eu tô, se ela virar para mim e falar, mãe, você me ajuda a pagar uma faculdade? Eu não tenho condição. Então, para mim, isso como mãe, sabe, não poder fazer o mínimo, não poder ajudar numa coisa que é tão importante para mim, que é o estudo. Aí eu falei assim, eu não posso, eu preciso mudar isso daí. E outra, que velhice que eu vou ter, porque conforme a gente vai ficando mais velho, a minha profissão, eu não vou dar conta de trabalhar, o que vai acontecer comigo? Então, eu preciso mudar, eu preciso me educar, eu preciso disso. Né? Eu tenho esse direito de dormir bem, de ficar bem, de poder ajudar as pessoas, sabe? De estar calma, tranquila, não ficar sempre pensando nisso. Então, para mim, assim, acho que isso tocou muito em mim, sabe? Eu acho que isso foi o que cutucou mesmo, assim, sabe? Essa mudança veio, as meninas contribuíram muito para mim nesse sentido, assim, né? Elas nem sabem, mas contribuíram. E assim, o que é interessante, e por que eu tô batendo tanto nessa tecla, Silvia? Eu tenho hoje, assim, não é nem um objetivo, não sei se é objetivo pessoal a palavra, mas é uma missão mesmo com relação ao trabalho que eu faço na internet, que é buscar chegar nas pessoas antes da coisa desenguingolar numa bagunça final. É ajudá-las a perceber antes do caos total, antes do fundo do poço, que existe uma solução. E quando eu escuto você falando, eu percebo que se eu tivesse conseguido mostrar, tipo, há um ano atrás para você, que fazer mais empréstimos era um problema e não uma solução, talvez a gente já tinha resolvido seu problema antes, né? Só que aí eu gosto de devolver a pergunta e falar para você assim, o que foi que saiu da minha boca ou um vídeo que você viu que fez com que você parasse e falasse, eu vou ouvir a Dagiele? E isso não é sobre a Dagiele, é sobre você. O que foi que você escutou, ouviu por aqui nos meus conteúdos que você agora? Eu não posso mais esperar, eu preciso fazer isso agora. Assim, foram várias coisas, né, que nem, como eu falei no começo, eu já acompanhei outros conteúdos de outras pessoas e tudo mais, mas eu achava um pouco distante quando se tratava de falar de investimento, por mínimo que fosse, sabe? Então, assim, o que acho que você conseguiu me pegar, assim, me pescou, foi você que é assalariado, uma pessoa comum. Aí eu assisti alguns conteúdos e falava assim, uma pessoa ganhava 1.000 e pouco por mês. Eu falei, poxa vida, não precisa ganhar horrores. Eu acho que qualquer pessoa que ganha um salário mínimo, se ela não tiver organização, morre de fome, é lógico. Então, quando você falou de assalariado, aí eu falei assim, então, eu sou uma assalariada, eu tenho que aprender a viver com o que eu ganho. Então, assim, não falou nada de investimento, não ficou batendo. Você batia muito na tecla de que é possível se organizar, ou até quando você vai ficar usando cartão, vai ficar, senão você vai vir nesse ciclo. Então, foi aí que chamou minha atenção, sabe? Aí eu comecei a assistir, comecei a me aprofundar, e assim, se você for consideravelmente rápido, né? Até menos foi muito rápido, algumas coisas já começaram a aparecer para mim, assim, né? O que eu preciso falar para as pessoas entenderem que aquilo que elas estão vivendo não é vida, é sobrevida. E aí, por exemplo, eu vejo o teu salário, você é professora, a galera sabe quanto que professor ganha, você trabalha um turno só, né, Silvia, ou você trabalha em duas e está só em uma afastada?
Na verdade, eu trabalho em um, mas eu estou fazendo 2 jornadas. 2 jornadas. Então, assim, trabalha o dia todo, aí recebe no final do mês e paga cartão. E como esse é o normal, né, Silvia? Como esse é o normal, isso que era outra pergunta que eu ia fazer. Você, no seu convívio, colegas de sala, aquela conversa de cafezinho da hora do intervalo, o que você enxergava? Você enxergava que só você que era lascada ou que era meio que todo mundo assim? Então, eu vejo que todo mundo é assim, porque ninguém se organiza, todo mundo vive do mesmo jeito que eu vivia, eu dou um jeito para pagar. Até hoje eu escuto isso. Né? Eu até, agora, assim, não fico adentrando, eu adentro na vida de quem deixa, né? Mas eu falo, enquanto você não parar com isso, você não vai mudar. E eu lembro até que eu assisti algumas aulas de plantão, né, que ficam gravadas na plataforma, uma senhora que ela pegou, acho que passou uma dúvida para você, né? Ela falou, aí você falou, eu achei até engraçado aquele dia, e você foi firme, eu acho que tem que ser, porque às vezes as pessoas, elas não caem a ficha, elas não se tocam às vezes, a gente fica, parece que fica com o olho tapado, uma tapa mesmo. Ela falava assim, mas se eu usar o meu salário, eu preciso de um cartão de crédito. Eu falei, não precisa do cartão. Você precisa, sim, guardar o dinheiro para você usar no mercado, onde você for usar, fazer a sua reserva, e esquece esse cartão de crédito. Esquece, entendeu? Então, assim, foi bem legal. Assim, eu assisti várias aulas de plantão, eu via as temáticas que as pessoas traziam. Às vezes a pessoa não quer sair do buraco, na verdade é isso. É uma negação. Ela nega a realidade dela. Ela fica assim, ela quer se enganar, sabe? Então, eu vejo isso. Talvez demorou tanto tempo, porque eu achava que eu sempre ia conseguir, eu ia dar o meu jeitinho. Só que eu não ia conseguir. Enquanto eu não tomasse essa atitude de ser radical mesmo, sabe? E talvez, hoje eu estava até falando com meu marido, talvez essa atitude de cartão, excluir cartão, eu vou levar para minha vida, sabe? Não preciso disso, eu tenho que ter planejamento, eu quero comprar uma coisa, eu vou guardar dinheiro e vou comprar. E quando der, eu compro, não preciso de nada. Acho que a única coisa que salva é a saúde. Porque o resto, tudo dá para esperar, sabe? E o que é curioso aqui e inclusive, né, uma das coisas que é interessante que eu ia te falar agora é porque você tocou num ponto que acho que era isso que eu realmente estava querendo ouvir de você, que aí me remeteu ao porquê que eu te fiz essa pergunta. Qual é o sentimento que está envolvido atrás do não vou atrás de solução? Primeiro, as pessoas às vezes nem sabem que tem solução, mas agora essa galera que está aqui sabe. Eles estão vendo, estão participando da semana e tal. Mas é aquele otimismo de, putz, eu acho que eu vou conseguir. E aí você trouxe o caso da Ivani. Eu sei de quem que você está falando. Você está falando do caso da Ivani, que é minha aluna da turma 21, se eu não me engano. E o plantão de dúvidas, para quem não está aqui e de repente não está entendendo muito, né? O plantão de dúvidas é um momento onde os meus alunos trazem situações particulares dos casos deles. Então, se tem alguma coisa ali que eles precisam de um acompanhamento mais próximo, que o método Mais Dinheiro Zero Dívida tem isso, eles trazem no plantão. E o plantão, ele tem 2 benefícios. O primeiro que é a vida da pessoa. A pessoa vai ser ajudada ali. Então, a Ivani estava com uma dificuldade de negociação e eu percebi que, apesar dela estar negociando a dívida, ela estava apegada a um dos cartões dela, mesmo fazendo reset, e a gente tem essa parada aqui, se eu estou devendo o cartão, eu vou negociar o cartão. E enquanto eu negocio, eu vou organizar a minha vida financeira para viver com o meu salário. E isso talvez ainda seja um bicho de 7 cabeças para vocês que estão fazendo a primeira aula da semana, mas isso é possível. E qual é o problema? Que eu preciso dar uma reforçada, né? Por que a Ivani, né, estava negando aquilo ali? Porque ela fazia o reset e ela falava, não, mas eu preciso do cartão, eu preciso do cartão. E quando você vai para o mercado financeiro é palavra difícil, quando você vai negociar as suas dívidas e você fala para o banco assim, eu estou com problema, banco, me ajuda. E aí eu ensino a negociar do jeito certo, a gente vai falar isso lá na aula 2 e 3, e você continua tendo os mesmos comportamentos antigos. É como se eu falasse assim, imagina que eu sou casada, eu fui lá e traí a minha esposa, vou exagerar aqui, vou para baixaria. Eu traí a minha esposa. Aí eu chego para minha esposa e falo assim, minha esposa me perdoa. Me perdoa. Aí a esposa fala, te perdoo. Semana que vem você vai lá e trai de novo.
Aí você volta, me perdoa? Aí vai chegar um ponto que a esposa vai falar, você tá de sacanagem. Esquece a esposa, foi para um caso bem baixaria. Vou para outro. Vou para você pensar numa questão de usar droga. Ah, a pessoa tá usando droga. Não, eu vou parar. Aí a pessoa para. Aí, de repente, ela fala, não, hoje eu vou dar só um traguinho. Pronto. Não tem como a pessoa se curar de um vício assim. E o que acontece na parada do cartão de crédito, né? Se a gente está com a dívida no cartão de crédito, não vai adiantar eu ficar usando e ficar tentando parcelar. Eu vou ter que pegar o meu salário, por isso que a gente vai mostrar na semana como proteger o salário, e eu vou comer com o meu salário. Eu vou pagar minha luz com o meu salário. Eu não vou pagar cartão com cartão para sobrar limite para ir no mercado. E qual que é, eu acho que... E esse caso da Ivani é muito legal, porque a Ivani está indo muito bem. Ela conseguiu, assim, eu estou muito feliz com o caso dela. Inclusive, no último plantão, eu atendi. Ela está muito legal, assim, ela conseguiu sair daquela negação de que não, é só esse aqui, porque sem esse eu não consigo viver. E uma outra coisa que eu vejo é que, ao você ver a Ivani resistente, lá no plantão de dúvidas, isso falou um pouco com você. Com a Silvia lá do passado, com a Silvia que sempre falava, eu vou dar conta. E eu acho que isso é de uma riqueza tão grande, porque quando eu passei por problema financeiro, era eu e eu. Com quem que eu ia conversar primeiro? Se eu falasse para alguém, eu já pensava assim, a minha irmã me julgando, o meu irmão então me esculachando, e meu pai e minha mãe, a minha mãe ia querer me salvar, e meu pai eu nem tinha contato direito com ele. Eu só pensava no cenário do caos. O meu namorado, o marido, piorou, ele ia acabar com a minha vida. Porque ele já perguntava, ele ia falar assim, beleza, né? É porque eu morava junto nessa época, né? E beleza, tá, e aí? Você ganha seu dinheiro, tá indo pra onde seu dinheiro? Ele sempre perguntava pra mim, eu falava, cuida de sua vida, que é meu, que é seu. E a gente já tinha um relacionamento longo, não era um relacionamento curtinho. Então, assim, aí você pensava, eu sempre pensava, falava assim, cara, não tem para quem conversar. Então, isso que você trouxe é muito, eu acredito que quem está aqui pode se aproveitar muito disso que a Silvia falou. Porque ela viu, ela conseguiu ver, inclusive lá no plantão de dúvidas, uma atitude de negação que ela tinha no passado. Uma certa negação. E aí, qual foi a pergunta que eu fiz para ela, né? O que ela acha que fez ela falar assim, não, pera, tá errado. De tanto que eu fico falando, né? Até quando você vai viver desse jeito, achando que o que você está vivendo é normal, esperando que no final do ano vai vir umas férias ou uma licença prêmio, alguma coisa, você vai resolver todas as suas vidas e passa ano, entra ano, sua vida não muda, né, Silvia? Não é que nem aconteceu esse negócio, entrou férias, entrou bônus, e eu só pagando conta, sabe? Aí, esse ano passado, eu cheguei até as minhas meninas falaram, mãe, a gente vai viajar? Vai passear? Eu falei, não vai dar. Então, assim, aí eu falei assim, mas peraí, até quando eu vou ficar nisso, sabe? Eu preciso dar uma resolver. E esse negócio de dividir, realmente, a gente não divide com ninguém. Porque, como você falou, passa a ser um vício, esse negócio de você resolver problema, enxugar gelo, né? Ficar enxugando gelo. E aí você não quer falar para ninguém, porque você primeiro que é chato, né? Você tem que dar conta de tudo, né? Você tem que resolver, tem que acertar tudo, não precisa falar para ninguém. Porque se você falar, vai mostrar que você é frágil. Ai, por que você entrou nessa? Você não sabe fazer conta, sabe essas coisas assim? Não tá vendo que vai dar errado? Então, assim, realmente, e a gente nega mesmo, a gente se sabota, a gente se engana. Então, eu acho que assim, é igual fazer regime, né? Que nem eu sou meio gordinha, então eu falo assim, eu tô bem comigo. Só que assim, no dia que eu falar assim, não, eu quero fazer, é igual eu tô fazendo com essa parte financeira. É uma tomada de atitude. Então eu vou ter que cortar refrigerante, vou ter que cortar doce, eu vou ter que cortar gordura. E assim na vida financeira. Então, enquanto a gente não tomar essa atitude real mesmo, de fazer os cortes ali onde é necessário para organizar, não tem como, não dá. Cara, não dá. E eu amei ouvir você, porque olha só, vou trazer um pouco para o emagrecimento, já que você me deu uma permissão, né? A minha vida toda, eu achava que tudo que resolvia era cortar. Afinal de contas, quando eu estava com dívida, o que eu pensei? Eu vou cortar gasto. E quando você usa a palavra cortar, você não quer dizer cortar gasto, né, Silvia? Você fala é cortar o mal pela raiz, né? Sim, sim. E aí, olha que doido, você falou de emagrecimento. Na minha cabeça, Silvia, a única coisa que você tinha que fazer para emagrecer era fechar a boca. Na minha cabeça, isso era claro como água. Até Sim. que no dia que eu adoeci, eu fui ao médico. E adoeci assim, eu estava muito cansada, eu estava ficando assim, minha vida estava tudo em ordem, eu estava triste.
E aí eu falei assim, gente, eu não tô com problema emocional, isso aqui é físico, não é possível. Eu fui no médico. Aí até que alguém me explicou com clareza que não é só fechar a boca, que tem a parte inflamatória do corpo, que tem a parte dos hábitos, que tem a parte das vitaminas, porque sem vitamina a gente vai ficar querendo comer mesmo, porque o corpo tá flácido. É estratégia, não é só fechar a boca, não é só cortar gasto. Então, o que eu percebo muito ouvindo você? Que você começou a ter clareza que existe um jeito de fazer as coisas e que nem sempre o nosso jeito é o jeito certo. Porque às vezes a gente tá... E para piorar, né? Olha só o que você acabou de me falar. Se eu quiser emagrecer, eu vou ter que fechar a boca. Tá, é verdade, vai mesmo. Se você quiser sair das dívidas, você vai ter que se reorganizar, vai ter que pensar para ir no mercado. Não é cortar o mercado, é pensar para ir no mercado. Pensar. Só que não é só isso. Tem toda uma coisa por trás que às vezes é mais fundo. Só que se todo mundo fica falando que a única coisa que você tem que fazer é cortar gasto, juntar toda a dívida numa parcela só, ou fazer regime, não é. E você fazia isso, né? Você tinha esse pensamento de eu vou juntar tudo numa parcela só, né? Sim, eu fiz isso, né? Mais de uma vez. Então, esse foi o final, o golpe fatal, que eu falei assim, vou comer o quê agora? Porque não vai ter mais pagamento. Então, assim, por isso que eu bato nessa tecla. Eu acho que esse curso, além de tudo, mostra o quanto para a vida a gente tem que se planejar, para tudo, né? Nós falamos sobre emagrecimento, falamos sobre vida financeira, o planejamento, as etapas, né? A clareza que você fala e tudo. Essas etapas, elas são essenciais, porque nesse momento de clareza, você vai ver, você vai entender, você vai refletir com você mesmo, vai falar, você vai passar por esse negócio da negação, de você falar real, sabe, assim, mas isso é com você mesmo, entendeu? Não é com ninguém, não precisa ficar falando para ninguém, é com você, né, mas é importante você passar por todas essas etapas, e aí quando você partir para uma negociação, você está seguro, você tem informação, você sabe realmente onde eu estou, qual que é o meu terreno, vou afundar, não vou, você entendeu? É isso, mas você está mais segura, né? Quando a gente entende tudo isso, né? Está mais segura, né? Eu acho que, assim, eu vou falar, foi muito bom para mim, está sendo, né? Porque eu estou nesse processo ainda, né? Eu ia te fazer essa pergunta agora, né? Silvia, eu sei seu caso, né? Você é minha aluna, então tem detalhes do seu caso que eu sei. Uma coisa que eu sempre falo é que aqui na entrevista eu respeito muito o espaço de vocês, eu não quero vir aqui e falar, vamos abrir as dívidas da Silvia. Mas eu quero te perguntar de forma simples, assim, como é que foi para a Silvia, lá na etapa de preparação, lá no Marco 4, depois de ter passado por clareza, ter encarado o valor das suas dívidas, lá, nosso registrado, né, que o pessoal aqui da semana participou, vê o volume, e a Silvia ter que parar de negar o endividamento grave, que é aquele atestado de endividamento, tipo, qual que é meu cenário? Eu tô de boa ou eu tô no endividamento grave? Como que foi esse momento da Silvia, ali naquele Marco 4, que é no estágio já pré-negociação? Então, curtir cada etapa, né? Esse curtir veio entre aspas. Meio entre aspas, porque você passa pela puta, tô na merda, nossa, agora é isso mesmo, vamos em frente, né? Dá um certo desespero quando você vê, você fala, nossa, onde que eu fui me enfiar, né? Mas, enfim, não pode perder o foco, né? A gente não pode perder o foco. E aí é bastante informação no começo mesmo, né? Então, assim, eu acho que, assim, tem que manter segura. O legal é que toda a equipe dá um apoio, né? Dúvidas, se tem, às vezes é dúvida idiota, mas mesmo assim vocês respondem, faz parte. Que todo mundo tem as mesmas dúvidas, na verdade, né? Todo mundo tem uma situação muito parecida, cada um tem as suas peculiaridades, mas no fundo é mais ou menos a mesma coisa. Então, quando eu vi aquilo lá, eu falei, meu pai amado, mas vamos lá, vamos enfrentar, né? Vamos por partes, o que eu tenho que fazer, qual que é a primeira etapa que eu tenho que seguir. E eu agi rápido, eu achei, sabe? No começo, falei, nossa, eu vou... Tem uma coisa que me chamou muita atenção no teu caminho aqui dentro.
Silvia, você é do interior de São Paulo, você é professora, mas você é de São Paulo. O pessoal de São Paulo fala que já é bem assim, ó, eu fico de olho. Silvia, quando você me viu aqui na internet, você participou da semana tal qual aqui a galera tá participando. E aí, né, a semana, depois que acaba a semana é gratuita, quando acaba a semana eu falo, ó, se você quiser vir comigo, para eu te acompanhar junto com a minha equipe mais de perto e você seguir esse passo a passo que eu mostrei, eu vou até te fazer uma pergunta que eu lembrei aqui agora que eu quero te fazer, sobre o método. Se você quiser seguir esse passo a passo e ter uma ajuda mais próxima, vai para cá, você vai comprar o método, vai entrar no método, né, enfim, e se não, fica no meu conteúdo gratuito. Cara, tu ficou com medo que era golpe, que era mentira. Conta um pouco disso para mim. Na verdade, assim, eu acho que todo mundo tem esse receio hoje em dia, porque tem muita propaganda de um monte de coisa, né? Mas eu assisti a semana, aí eu fui procurar no Reclame Aqui, procurei do seu nome, fui atrás, entendeu? Não vi, eu vi reclamação antiga que vocês responderam, uma coisa bem antiga, não vi nada que desabonasse a sua pessoa, a sua equipe, e isso me trouxe confiança, sabe? Eu falei, eu vou entrar, né? Vou fazer. Porque eu acho que, assim, eu acho que todo mundo se está se sentindo com medo e tudo mais, pesquisa, vai atrás. Eu acho que não é puxando sardinha, não é porque eu estou falando com você, mas, assim, sempre você é muito transparente nas suas palavras, na sua maneira simples a sua comunicação, a sua oralidade é muito boa, você consegue se conectar com as pessoas, né? Então, eu acho que isso daí é 50%. Os outros 50% é o que você traz, que é o conteúdo que você sabe, você tem para si, você tem conteúdo que você estudou, você conhece tudo que você está falando, mas a outra metade é você ter essa linguagem que você consegue entrar nas pessoas, e não é no convencimento, enganando ninguém, é o que você já passou por isso, é trazendo que nem esse relato. Até eu comentei com a minha mãe, comentei com meu marido, falei, eu vou participar, porque eu acho importante, porque isso dá credibilidade também. Do mesmo jeito que eu tive essa dúvida, outras pessoas podem ter, outras pessoas podem se sentir inseguras, e eu acho que quando a gente mostra o rosto, a gente fala o que a gente passou e o que passa, né, isso faz com que as pessoas percam esse medo, né, mas eu fiquei também, mas eu fui atrás, fiz as minhas pesquisas e segui em frente. Não, e eu, inclusive, eu achei lindo te ouvir, sabe por quê? Eu tô brava que é um trem. Essas coisas que você viu no Reclame Aqui, não sou eu não tenho uma reclamação lá, mas é um curso que tem o nome parecido, e toda vez que joga meu nome no Google, mas eu falo isso, né? Eu falo, gente, joga meu nome no Google. Vocês vão achar que eu entrei na UFMT, vocês vão achar que meu carro foi penhorado, vocês vão achar tudo. Joga lá, porque o que eu achei? A tua proatividade para ir buscar informação, e você falou que você decidiu arriscar porque você falou, cara, eu quero mudar de vida, eu vou arriscar, vou correr o risco, porque é um risco. Você fez todas as pesquisas, não é dizer assim, eu tenho certeza. Não, você foi lá e você arriscou, literalmente falando, né? Mas é mesmo, é verdade. Eu acho assim, eu estava numa situação, e é uma coisa de sentimento, de intuição, eu acredito muito nisso, né? Então eu vi a semana, eu já tinha visto outra semana de outras pessoas também, mas eu não me senti segura para continuar, entendeu? Então na sua, é o que eu falei, o que você falou veio de encontro com o que eu sentia. Então a gente se conectou nisso. E aí eu assisti a semana onde a semana já é muito rica, a semana ela é rica, entendeu? Você não fica falando de investimento, você vai falar da vida real, vamos falar de acertar as contas primeiro, como que você vai fazer investimento, nem que seja de R$10, você não pensa nisso, não é? Quem tá desculpa falar, mas quem tá na merda não vai pensar nisso, não é? Não. A gente tem que pensar primeiro em arrumar a casa, depois a gente pensa nisso, né? Então, eu acho que foi isso que me encorajou, que me deu mais segurança. E eu acho que as pessoas têm que, se não se sentem seguras, têm que fazer isso mesmo. Mas eu não vi nada que desabone, mas eu acho que as pessoas vão atrás, fazem as pesquisas dela para se sentir segura e tá tudo certo. Sim, né? eu acho incrível. E aí teve um porém, né? Peraí, Silvia, professora, marido autônomo, com a renda diminuindo, como é que você arrumou dinheiro para inventar negócio de curso? Eu peguei emprestado. Na verdade, assim, eu já não tinha limite no meu cartão, né?
E aí eu falei para minha mãe que eu queria muito fazer um curso de educação financeira, né? E eu estudo muito, na verdade, eu estou sempre fazendo pós-graduação, curso na área da educação, e eu falei, eu quero fazer um curso, mas você me ajuda? Ela falou, ajudo, vamos lá. Aí foi assim, porque também comi por mim mesmo, não ia conseguir, assim, nesse momento não ia conseguir, mas aí ela me ajudou, né? Ou seja, você estava realmente decidida, e eu acho que isso é surreal. E aí, uma coisa que me chama atenção nisso é que você viveu essa barreira. Você ficou com vergonha de pedir para sua mãe ou foi de boa? Então, eu fiquei e não fiquei, sabe? Porque assim, como eu falei que era fazer um curso e tudo mais, depois que eu falei que era um curso, depois eu me abri mais com ela e expliquei os motivos, tudo, e além, mãe sempre entende, a gente tá do lado da gente para tudo, né? Graças a Deus. Não posso reclamar da minha, não. E foi assim que eu dei sequência, né? E eu só tenho a agradecer, né? A ela, você, nossa, não tem nem o que falar. E agora a gente vai contar as notícias boas, né? E Silvia, assim, de fato, você é muito aplicada. Eu espero de verdade que os alunos da tua turma, né, que entraram ali em fevereiro, tenham a oportunidade. Eu vou até postar depois lá na comunidade de vocês a nossa entrevista, porque é um desafio que eu faço com a galera, né? Tanto que eu postei lá. Eu falei, seguinte, eu falei para vocês que, cara, estourando 60 dias, tua vida tem que estar diferente. Não tem como, esse método aqui funciona assim. Cara, é 60 dias. É 60 dias assim, e ainda se você der uma estupicada no meio do caminho, porque se você for um jatinho, é que eu não gosto de pedir para as pessoas ser um jatinho, né? Porque tem filho, vida, escola, trabalho, então eu falo, não, vai taruguinha, passo de cada vez, uma atitude por dia, 60 dias é tranquilo. E aí, culminou que você entrou no método dia 6 de fevereiro, a gente nem chegou, 6, 7, eu não me lembro exatamente o dia da sua inscrição, foi 6, 7 por ali. Foi dia 6, foi no primeiro dia, ok. Você entrou, então nem deu 60 dias ainda que você entrou, deu 60 dias que você participou da semana. Só que aí você foi muito constante, Silvia, e algo que eu percebi é que você entrou no dia 6 de fevereiro e no 1º de março você já teve teu primeiro resultado, que foi com relação ao salário. Eu queria que você contasse um pouco de como que foi isso para a Silvia, o que aconteceu, conta esse resultado para a galera aí, para a galera entender o que aconteceu na vida da Silvia. Então, eu já, quando você assiste a semana que eu falei, a semana já é rica no conteúdo, né? Então, ela dá bastante informação para você para onde você tem que ir, né? Então, quando eu me inscrevi no curso no dia 6, naquela semana mesmo eu já corri da minha proteção, já fui correr, proteger meu salário. E assim, eu nos primeiros dias, Dade, eu não vou negar, eu fui até de madrugada, eu fiquei estudando, eu fiquei vendo os vídeos, aí eu puxava aquele registro meu, eu falei, é isso, olhando, sabe, que eu acho que tinha aula que eu via 2 vezes, para mim, tirava todas as dúvidas, né, aí no começo, às vezes a gente quer se adiantar, todo mundo acho que passa por isso, você vê os módulos lá do curso, você quer já ir para a negociação, aí você fala, não, volta, você tem que fazer um de cada vez, né, mas, assim, a primeira coisa que eu fiz foi realmente proteger o salário, né? Como era próximo, eu já tinha, na verdade, eu já tinha, na semana, quando eu assisti a semana, eu já fui correndo atrás de proteger, porque eu recebo sempre no final do mês, né? Então, quando começou o curso, dia 6, eu já tinha pedido para fazer a separação lá, né? De tirar a conta corrente da conta salário. Só naquela semana do dia 6 eu fui oficializar algumas coisas, né, no banco, Sim. né, mas aí a portabilidade depois eu pedi e tudo, aí já começou a estudar mesmo para mim ver, eu tinha sede de saber, falei, preciso saber, para mim ver se eu consigo ir mais rápido possível, porque a gente fica ansioso mesmo, né, para alcançar os resultados. E Silvia, qual foi a sensação? Você, professora, trabalhava o mês inteiro, salário ia por ralo. Qual foi a sensação de você bater o olho no extrato e falar, PQP, meu salário? Então, eu fiquei super feliz. Primeiro, assim, a gente sempre encontra uns probleminha, né? Você vai no banco, você tem cara feia, mas por que você quer mudar? Por que você quer tirar da conta corrente? Aí eu falei, porque eu quero, né? É uma escolha minha e tudo mais. Fui seguindo as orientações, é até engraçado. Quando eu saí de casa para falar sobre a vestimenta, sobre postura, é muito legal, assim, se você faz o curso direitinho, é muito aprendizado. Para a vida, viu? A gente leva para a vida, não é só para educação financeira, não, é orientação geral mesmo, para a vida da gente.
Aí fui fazer as coisas, fui solicitar, fui no outro, porque tinha ido numa agência, não era naquela agência, fui na outra agência, aí a gente parece detetive, marcando hora, marcando a agência que a gente foi, mas tudo aquilo é importante, né? Faz parte do processo. E aí, eu lembro quando caiu o pagamento, eu falei assim, graças a Deus, caiu meu pagamento inteiro na conta salário. Aí eu consegui transferir para uma outra conta, né? E aí, assim, é o que eu falei para você. E você fez uma outra reflexão para mim. Não é que não sobrou, porque eu consegui pagar um monte de conta esse mês já. Que no passado eu não ia conseguir, né? Então, assim, já estão começando na verdade, eu tinha algumas contas que faltavam finalizando já, então eu nem negociei essas, né? Porque faltava uma parcela, por exemplo. Sim. De algumas, mas eu fui lá e quitei. Então, assim, já trouxe uma satisfação. Falei, já comecei, então vamos começar com pensamento positivo. Eu queria que você me desse um exemplo. Eu queria que você me desse um exemplo disso. Você recebeu o seu salário e você fez o quê com esse dinheiro? Você foi lá, você foi no mercado? Como é que foi na prática, já que você estava acostumada a viver no cartão? Então, na verdade, assim, eu reservei, o reset é essencial para você se orientar, né? Então, paguei as contas de casa, luz, celular, internet, tem algumas coisas que já são descontadas no meu pagamento mesmo, então, por exemplo, convênio médico, essas coisas já são descontadas, né? Então, tinha algumas coisas que não. Mas só o fato de você ir lá e conseguir pagar tudo, sabe? Pagar e ter dinheiro. Que nem agora nós estamos no final do mês. Não tem, acabou meu dinheiro esse mês, mas já vai cair outro pagamento, entendeu? Então, assim, eu acredito que no próximo mês vai ser melhor ainda, porque eu já não tenho algumas coisas que eu quitei, e já deu certo uma negociação minha que eu vou começar a pagar. Nossa, olha, essa negociação foi maravilhosa, foi sexta-feira. Pode contar. Eu fiquei tão feliz, porque assim, eu tô até a gente fica até emocionado, de verdade, porque foi assim, eu comecei a assistir depois do 4, foi na parte de negociação mesmo, aí a gente fica naquela dúvida, né, dos empréstimos da conta do pagamento, mas eu tenho um empréstimo que não tem garantia no salário, mas eles vivem me ameaçando. Nossa, tão direto, né? Mas até vi nos lançamentos futuros, ele está na minha conta corrente, né? Não tá. Então, eu falei, se está na conta corrente como lançamento futuro, eles não vão tirar do meu pagamento, né? Aí eu falei assim, comecei a mandar, porque acho que eu tenho 8 bancos, né, que eu estou devendo. E aí eu comecei a fazer as T1 lá dos cartões e tudo mais, né? Tinha um que já estava me tirando sono, porque desde dezembro que eu estava enrolada, não estava pagando. Aí quando eu mandei, aí eles começaram a massacrar. Mandava coisa de cartório, de notificação. Aí eu falei, ai meu Deus do céu, né? Eu vixei, mas é sempre vocês dando aquele respaldo. Calma, persevera, vamos lá, foco. Aí a gente fica lá, né? E com bastante paciência, começa a ligação e tudo mais. Aí o Serasa começou a me dar umas ofertas. Aí eu falei, e aí outra coisa que você falou, se o Serasa der um valor, então tá na hora de você aplicar já. Porque se ele estava se aproximando do meu valor alvo. Aí quando estava aproximando, eu falei, acho que agora é a hora, né? Eu vou tacar uma T1 lá, né, no cartão. E aí eu consegui. Quando eu mandei, no primeiro momento eles negaram, falaram, nesse momento não dá, mas nós vamos pedir mais 5 dias para estar analisando. Aí na sexta-feira, eu entrei à noite, eu já estava deitada, falei, vou entrar no meu e-mail para ver, entrei até pelo celular. Quando veio, nossa, mas eu fiquei tão feliz. Eles aceitaram a minha proposta sem juros, num valor de uma parcela, ainda veio menos de R$100 no caso, né, desse cartão. Ai, eu fiquei tão feliz, eu fui lá, falei pro meu marido, eu falei, deu certo, você é uma retardada, assim, meu Deus, deu certo, consegui, olha. Essa é a primeira de muitas, sabe? Aí ele falou, e as outras? Eu falei, não, as outras estão analisando ainda, né? Uma já negaram, mas eu passei agora em março, agora virando mês eu vou tentar de novo, né? Mas essa primeira, eu já estou até com o boletinho aqui para pagar, vai entrar meu pagamento e eu vou pagar essa primeira parcela. E eu quero tangibilizar para a galera. Quanto que, assim, porque o pessoal pensa assim, como você trouxe os elementos Serasa, tarará, e você falou dezembro, o pessoal pensa assim, já sei, ela parou de pagar, passou 6 meses, recebeu uma oferta. Mas espera aí, esse cartão não estava assim atrasado 6 meses, 1 ano, né? Não. Quanto tempo que você estava com dificuldade de pagar? Eu acho que em janeiro, fevereiro, eu estava 2 meses que eu não tinha pagado o cartão.
Só que, como era um cartão que eu estava fazendo parcelamento em cima de parcelamento, nossa senhora, o meu limite era 5 mil. Eles estavam cobrando 15 mil de mim, idade. Eu falei, não vou pagar 15 mil, imagina, eu nem gastei tudo isso, tudo bem que o parcelamento eles tiram do limite, eu falei, mas é um absurdo isso, né? Aí eu peguei e montei a minha proposta em cima do meu limite, porque eu falei assim, vamos ser coerentes, né? Eu fiz tanto parcelamento, nem vou ficar entrando no que eu já paguei de parcelamento. Vamos, né, fazer o que, para não dar uma que eu não quero pagar também. Então, assim, eu tive um desconto de quê? De 15, eu vou pagar 5 mil? 15 mil, olha, com 10 mil de desconto, é bastante dinheiro, né? E 5 mil parcelado de que forma? Em 60 vezes, sem juros ainda eu fiz a parcela. 60 Então, vezes assim, de... R$ 85. Dá para pagar, né? Dá para pagar. Dá para pagar, com o nome bonitinho, né? Me traz dignidade para mim, porque, assim, em nenhum momento, que nem quando eles ligavam, assim, antes antes que eu entrei em fevereiro, em janeiro, começaram a ligar, eu falei assim, eu nunca, não quero ficar sem pagar ninguém, eu sei que eu devo, né, e tudo mais, mas realmente as propostas que vocês estão fazendo não adianta, não consigo pagar, não dá para mim pagar, né, mas é a mesma coisa de um outro banco que eu estou devendo, que é o banco que eu recebo. Eu fui, desde, na verdade, de novembro do ano passado, eu estou vendo que a parcela é muito alta e está comendo quase 80% do meu salário. Eu chegava para a gerente do banco e falava assim, não tem como baixar essa parcela, né? Ah, tá, baixava R$ 100 e aumentava 3 anos para pagar. Eu falei, mas que conta é essa? Né? Loucura. Esse eu ainda não consegui ainda resolver, estou no processo, né? Tá no caminho, Mas, né? Porque são pouquinhos dias, né? Tem um mês de envio de proposta. exatamente, é a primeira vez que eu enviei. Mas, assim, eu acho que quando você entra nesse universo, você não quer, na verdade, você não quer tirar vantagem, eu não quero tirar vantagem de ninguém, sabe? Eu quero pagar o que é justo, é o que você sempre fala. A gente paga o que é justo, né? Porque é muita grana, e assim, é um dinheiro que, se você não para pensar, você está tirando de outras de sonhos seus, né? Porque, assim, imagina, se eu me sujeito a pagar R$ 15 mil, e aí esses R$ 10 mil, é 10 mil que eu tô deixando de comprar alguma coisa, de passear para algum lugar, sabe? E eu não tô ganhando nada em cima do banco. Eles ganharam bastante na minha cabeça, você entendeu? Eles ganharam. E eu vou pagar o que eu peguei, que é o justo. Eu vou pagar o que eu peguei, né? E isso eu acho que o que para mim que me chama mais atenção é isso. Eu queria perguntar isso para a Silvia, que é uma mãe de família, uma mulher honesta. Você ia conseguir, Silvia, simplesmente largar a mão e falar: daqui um ano eu limpo meu nome? Não. Não ia conseguir. Na verdade, eu sou assim, ó. Quando a gente vai funilando as contas, né? A gente paga primeiro os amigos de perto, né? Quem vende as coisas sem cartão, né? Aí você vai lá e paga. Porque eu falei, nossa, não posso falhar com esses, né? E aí você vai tentando sempre resolver. E jamais, em nenhum momento da minha vida, eu quero dar balão em ninguém, eu não quero passar ninguém para trás. Agora eu quero realmente negociar uma coisa que eu consigo pagar. Porque, tudo Exato. bem, eu entrei nessa situação, entrei. Porque até os negociadores podem falar isso para mim, mas você está devendo, tá? Eu estou devendo, mas eu quero pagar uma coisa que eu possa honrar com esse pagamento, né? Não adianta eu falar para você que eu vou fazer uma parcela de R$ 500 que eu não vou conseguir pagar. Então não Exato. adianta, eu quero pagar o que é justo e o que dá para mim pagar, porque aí todo mês você pode contar com o meu pagamento, né? Exato. E para mim, assim, eu vejo que acho que essa clareza que eu procuro trazer aqui, eu não vou vir na internet me dar o trabalho de falar para as pessoas: parem de pagar seu cartão, como a Rose Claire está dizendo aqui, para de pagar seu cartão, senta o popô na cadeira e espera o Serasa Limpa Nome de fazer uma proposta. Não, E tem mais, né, Silvia? Você não fez a proposta, você não fechou com o Serasa, né? Serasa, me perdoe, mas, não, né, eu não ensino os meus não, alunos a fecharem por lá. não. Na verdade, o Serasa, eu sinto que é um termômetro para a gente. Depois que a gente entra no curso, você começa a observar que o Serasa é um termômetro. Quando o Serasa ele começa a chegar no valor que é o seu alvo, se o Serasa é um intermediador entre o banco e a gente, ele já está levando dele. Se está chegando perto do valor alvo,
sinal que se eu trucar com o banco, com certeza eu vou conseguir uma negociação. Mas né? tem um ponto, né, Silvia? O comunicado que vocês fazem lá na etapa 4, ele tende a abrir portas, né? Então, eu sempre falo que tem uma estratégia por trás. Então, quando entre o Serasa e direto para a instituição, porque as técnicas de negociação do método, eu não envolvo o Serasa. Eu fisgo através do Serasa, é o que você falou. O Serasa a gente usa como uma isca. Eu vou lá, dou uma movimentada para o Serasa saber, opa, peraí, essa pessoa existe, ela mora aqui, tem esse telefone. E aí, se por um acaso, né? Porque o Serasa só vai ter alguma coisa se você tiver em atraso. Só que a galera tem uma coisa com Serasa dívida. O Serasa é um puta de um banco de dados, que as empresas usam como banco de dados. Eles pagam o Serasa. Então, o Serasa, ele é um ajudador, ele é um apoio para a gente. Eu falo que ele é uma ferramenta. Não para você deixar sujar, porque tem um monte de aluno que tem o nome limpo. Você já estava com uma restrição no nome ali naquele momento, mas tem um monte de aluno que está com o nome limpo, tem um monte de gente aqui que está com o nome limpo. Por isso que eu sempre falo que o ensino serve para quem está com o nome limpo com o nome sujo. Por quê? Você estava com restrição de alguma das suas dívidas, mas você tinha as outras que estava bonitinho lá em dia. Então, não tem essa parada de atraso em dia. Só que quando você usa a estratégia, que é preparação, né? Que é bem isso, você vai organizar a parada para você mandar. O que acontece? O Serasa está ali, ele é um termômetro, como você falou, uma ferramenta, mas eu tenho contato direto com a instituição através das hierarquias do sistema financeiro, que eu vou explicar para a galera na aula 2 e 3. Então, o jeito que... Cara, e assim, a sua negociação foi muito rápida, porque você mandou proposta aplicando o método, que dia, você sabe? Deixa eu ver, peraí, deixa eu pegar minha pastinha aqui. Ela vai pegar a pastinha dela, porque eles são muito organizados. Eu tenho pasta, tem que ter. Tenho caderno. Tem que pôr, ó, eu marco tudo aqui, eu marco quando eu mandei a informação de superendividamento, tenho tudo marcado, o dia que eu mandei, deixa eu ver a proposta, esse aqui, eu acho que foi dia 14, tá? Acho que 14 de? Março. E fechou dia? Fechou sexta-feira 24 agora? 24. Então foi... Mandei 10 dias, 14 dias, 10 dias. Então, assim, foi muito... 10 dias, né? Foi muito rápido. Então, assim... E, assim, o que me chama atenção sempre quando eu olho isso? Silvia, você ainda tem coisas que você tá para resolver, né? Você, como você falou, você recebeu, seu salário deu para pagar todas as contas e vamos começar um mês agora com reset positivo, né? Seu reset de abril tá como? Tá positivo? Mais ou menos, né? Porque é o que eu te falei, como eu sou assalariada e o meu marido não, então, assim, ainda dá esse... Porque quando as coisas começam a melhorar ali, que dá mais uma estabilizada, né? Então, basicamente, assim, quando vocês olham os gastos, a sua renda sozinha não paga tudo. Então, você tem a renda fixa, aí você meio que depende da renda variável para vir e equiparar. Por isso que você não tem essa sensação de reset positivo, vai dar tudo certo, porque você meio que depende da renda variável. Que é uma coisa meio conjunta aí. Vou jogar por alto, tá? Fazendo tudo certinho do jeito que você está fazendo, eu dou 6 meses para você ter um caixa aí de um mês para você não ter mais esse estresse. Tipo assim, meu Deus, e se for um mês ruim? Porque o profissional liberal, ele tem que fazer isso. Ele tem que dar conta de ter um mês de conta paga para que ele não te deixe na mão, vamos assim dizer. Porque querendo ou não, se o dinheiro não entra, ele vai olhar para você e vai falar assim, não tem. E aí? Exatamente. E é o que eu te falo, eu dou 6 meses, porque se em 30 dias você já conseguiu fazer os pagamentos das contas fixas, porque nesse esquema de vocês, o que você faz é isso, né? Você fica com as contas fixas, né? Isso mesmo. E aí, o decorrer do mês, como vai entrando, vai usando o dinheiro dele. Exatamente. Por exemplo, a parte dos cartões, era meio que tudo por conta dele, né? Aí, quando começou a dar uma degringolada aí, que aí eu não conseguia pagar inteira a fatura, entendeu? Aí foi parcelando, aí vai virando uma bola de neve, né? Entendeu? Agora me conta, como é que tá a Silvia esposa, a Silvia mãe, a Silvia professora, depois desses 60 dias aí aplicando o método, conseguindo ver que todas as dívidas que você tem que ter solução, já com o cartão que te tirava o sono negociado, como é que tá a Silvia hoje? Logo no começo, eu vou ser sincera, assim, eu acho que eu entrei tão de cabeça nisso, que logo no começo, quando eu comecei a observar e comecei a sentir segurança em tudo que você estava falando,
eu via, eu procurei, além de você passar as resoluções, eu lia no computador, eu ia lá ver a resolução. Aí foi legal a moça do banco me falar a resolução, eu falei, você me mostra o papel que eu quero ver? Aí eu falando, 4.700, não sei o que, ela ficou olhando assim pra minha cara, sabe? Foi tão engraçado, porque eles tratam as pessoas como se a gente fosse nada, às vezes, né? Como se a gente não soubesse, e é só intimidando, né? Mas, então, é assim, eu já logo no começo, eu falei assim, eu vou confiar nisso. Se eu entrei, eu tenho que confiar. Então, assim, quando eu comecei a ver, e o que eu te falei, eu fazia intensivão. Todo mundo ia dormir, eu ficava no computador, que é uma hora mais, para mim, a hora de estudo é a hora de madrugada, que eu prefiro, que eu fico mais tranquila, né? Então, assim, aí eu ficava lendo tudo, eu falei, não, eu vou confiar nisso daí, sabe? Aí teve as primeiras semanas, foi até engraçado, que eu não saía da frente do computador, eu ficava direto, sabe, estudando mesmo, assim, sabe? E aí todo mundo, o que você tá fazendo, mãe? Eu falei, tô fazendo curso, tô assistindo aula, agora não me atrapalhe, que não sei o quê, sabe, assim? Então eu já comecei a ficar melhor, eu já senti uma tranquilidade, sabe? Eu falei, as coisas estão encaminhando. Agora, por exemplo, o que eu acho importante, a minha mãe, quando depois eu me abri mais com ela, falei que eu estava fazendo curso e tudo mais, as pessoas mais antigas, elas têm esse negócio de nome sujo, mas seu nome foi pro Serasa, que não sei o quê, que negociação. Aí quando você explica, até para ela, tomara que dê certo as suas propostas, tomara que já venha, e aí, saiu alguma resposta? Então a gente vai interagindo dessa maneira, né? Então é um aprendizado para todo mundo, né? Até para as pessoas que não têm muito contato com o banco, né? Que tem o trivial, vai no banco, saca o dinheirinho, paga a continha, não para pessoas que fazem empréstimo, que tem cartão e tudo mais, né? Então, assim, eu vou falar que eu acho que eu confiei tanto que logo no começo eu já me senti mais tranquila, sabe? Eu investi nisso mesmo, entrei de corpo e alma. Falei, então, assim, logo desde o começo eu já comecei a dormir melhor, porque meu janeiro foi complicado, meu fevereiro começou bem, né? Mas meu janeiro foi bem complicado, fiquei bem angustiada. No mês de janeiro estava bem ruim, né? E aí e seu marido? Eu fiquei pensando nele, sabia? Como que é isso para ele, essa pressão de, meu Deus, eu tenho que fazer dinheiro, eu tenho que fazer dinheiro. Ele sendo autônomo, trabalhando, tendo renda variável, acalmou um pouco esse peso nas costas dele, assim, de, meu Deus, tem que pagar cartão. E aí, deu serviço? Ou como é que tá isso hoje? Então, como as coisas estão suspensas temporariamente, porque nós estamos em negociação, eu acho que ele também ficou mais tranquilo, né? Porque, na verdade, eu uso muito mais o meu nome, até pelo fato de ser registrado e tudo mais, então usa mais os meus cartões, minhas linhas de crédito do que as dele, né? Ele começou recentemente, então, assim, usou mais para mim. Mas ele vendo que eu tô tranquila, ele também fica. E esse foi um ano atípico também na área dele, então começou um ano que, na verdade, começa em fevereiro, já rodar, final de março não tá rodando, então é mais complicado mesmo, mas se Deus quiser, mês que vem as coisas vão melhorar, vai dar uma guinada aí. Sim, ele faz o quê? Ele mexe com a parte de serralheria, e a gente está fazendo artesanato também, então nós estamos além dessa parte, que ele mexe muito com fachada, comunicação visual, ele também está trabalhando com parte de artesanato em ferro, então ele está fazendo umas coisas bem legais, assim, sabe? Que legal, que legal. É. E assim, ó, por fim, eu quero te fazer uma pergunta, porque acho que essa é uma curiosidade minha, porque vocês, né, aí eu me aproveitando de você aqui, Silvia, é uma curiosidade mesmo, né? Quando eu faço a semana, Silvia, infelizmente, né, tem gente que aproveita muito, mas tem gente que olha assim, por que você não ensina logo tudo que você sabe, né? Cara, e aí? Quando você olha hoje que você viu o método por dentro, você tem um método, você é aluna, você já, até onde eu sei, você já até terminou o curso, você já está na parte prática que vai usar o curso só para revisão, a parte teórica você já terminou, eu me lembro que eu olhei tua matrícula. Você está aí agora em aplicação, tirando dúvida, vindo em plantão, 60 dias é o tempo suficiente para assistir o curso, não é um curso de 10 mil anos, né? O curso não tem a quantidade de hora-aula versus o que tem que ser praticado, porque agora é constante, né? É prática até resolver tudo. Você não vai resolver uma vida inteira de dívida com 8 bancos em 15 dias, né? Exatamente. Agora é um caminho mesmo, mas em paz, com as coisas em ordem. Quando você olha a semana mais dinheiro, zero dívida, e você olha o método,
Assim, você fala assim, caramba, eu lembro que a Haddad me mostrou isso aqui na semana, clareza, preparação, negociação. Quando você olha que eu sempre falo assim, ó, o método é para quem quer ir 10 vezes mais rápido e com apoio no caminho. Cara, você acha que você conseguia fazer sozinha? O que você sente assim quando você olha e fala assim, putz, agora que eu sei o método por dentro? E sendo sincerona mesmo. Eu acho que sozinha, além de ser mais lento, a gente tem muitas angústias, porque a gente tem muito medo das coisas, né? Então, o método, ele traz a semana ela dá eu falei, é um conteúdo muito rico, porque muito do que a gente vê na semana, depois a gente reforça no curso. Mas, assim, o curso em si, ele te dá mais ferramentas, entendeu? É um pouco mais cheio de informações, que eu acredito que sozinha, eu não acho que eu conseguiria sozinha, porque aparecem dúvidas no meio do caminho, por mais estudiosa que eu tô e é com afinco, ajuda muito o curso, né? Essas orientações, as cartas, enfim, as dúvidas que a gente tira, né? O caminho, qual tem que seguir, esse. Então, são detalhes que você dá que enriquece muito essa trajetória, né? Impossível é? Não, nada é impossível pra gente, né? Só que, lógico, se você tem mais informação, realmente é 10 vezes mais rápido, né? Até quando eu escutava isso, eu falei, será que é isso mesmo? 10 vezes mais rápido? Mas eu pude ver que realmente é, porque se você não tem todo esse suporte, sozinho você dá uma patinada. Você fica inseguro, às vezes você vai parar. Eu tenho certeza que uma pessoa que só assiste talvez a semana, ela para às vezes no meio do caminho. Ela começa a ver a dificuldade, aí ela não dá sequência, ela fala, deixa quieto, eu vou tentar remediar do jeito que eu sempre fiz. Não vou encarar isso não. Entendeu? Eu acho assim, de verdade, não tô puxando sardinha, não. Eu acredito que seja isso mesmo, sabe? Porque mesmo com o método, no comecinho, a gente fica inseguro também. Mas qual que é o diferencial? A comunidade é o diferencial. A gente, no final de todas as aulas, a gente lê as perguntas, que às vezes são perguntas que a gente também tem, as dúvidas que a gente tem. Se você tem uma dúvida, você pode perguntar e você é sempre respondido, não imediatamente, mas num tempo hábil, não é coisa demorada. Então, assim, eu acho que faz a diferença, fazer o curso faz a diferença. A semana é muito enriquecedora, né? Ela dá aquele start para quem quer. Eu ia te devolver, inclusive, essa pergunta. Teve algum momento, porque você é uma aluna que parece ser agitadinha mesmo, pelo que eu vi, você realmente tem essa fome. Talvez quem está aqui está pensando assim, mas eu não sou igual a Silvia, determinada. Teve algum momento que você se sentiu assim, puxada por outro colega? Tipo assim, ufa, cansei, mas peraí, deixa eu ler aqui, que você sentiu que você foi ajudada também por estar ali no portal, por estar ali com suporte ou com os outros alunos, ou você sentiu mais que você puxou? Eu vi você ajudando vários alunos. É assim, na verdade, aquela troca de perguntas, aquilo é realmente enriquecedor, porque às vezes, porque eu falo da insegurança, que é assim, às vezes é uma pergunta tão óbvia, mas todo mundo tem a mesma dúvida. Então, o fato de você ter o plantão para você assistir, de você ter todas aquelas questões que, às vezes, é uma pergunta em cima da outra, tem a mesma pergunta, e você fala, meu Deus do céu, a pessoa perguntou em cima, nem leu a pergunta de baixo, você entendeu? Que às vezes as pessoas não leem também, tem isso, né? Por exemplo, você vai fazer a primeira parte, que você vai ter toda aquela parte da clareza, o que você quer, de sonhos, que você vai fazer o seu raio-x. Aí tem gente que pergunta no Marco 3, pergunta coisa do 1, eu falo, meu Deus do céu, pulou. Aí eu já falo, pulou. Volta para a aula lá, dá vontade da gente escrever. Então, assim, tem coisa que você observa, né? Que mesmo quando você pode fazer num tempo tranquilo. Isso vai de cada pessoa, da natureza de cada pessoa mesmo, né? Acho que na verdade, eu tô tão de saco cheio de estar nessa situação, que eu falei, não, eu quero e eu vou intensificar isso daí, porque eu coloquei uma meta para mim, eu falei, até agosto eu quero tá sobrando uma grana para mim, tá, sabe? E as coisas eu quero pelo menos 50%, 60%, 70% negociado, porque eu não vou quitar tudo, mas só o fato de você negociar e ficar mais tranquilo, falar, eu tô pagando as minhas contas, aí é uma sensação assim que não tem como descrever, sabe? Eu acho muito linda a forma que você fala, porque você tá com os dois pezinhos na realidade. Eu falo muito nisso, de colocar os dois pezinhos na realidade. Por quê?
você olha o registrado, por exemplo, eu devia R$126 mil ganhando 3,5, 3.800 era meu salário. Cara, eu não ia quitar esse negócio nunca. Eu olhava e falava, eu não vou conseguir nunca. Mas aí você conseguir olhar para agosto e falar, cara, eu vou negociar tudo, quitar com consignado, o cartão, por exemplo, você parcelou em 60 vezes, 60 vezes de R$85 sem juros. Quem quiser fazer a conta aí, 60 vezes 85 dá 5.100. É sem R$1 de juro. Não tem nada. É o meu uma limite, pizza. né? E é uma pizza. É uma pizza que você vai poder comer a pizza e pagar o banco. Exatamente. Literalmente falando. Então, assim, essa clareza que você tem e que eu queria dar aqui para a galera, porque só você prestar atenção, turma, que a Silvia é uma pessoa real. Cheia das limitações. Cheia das limitações. É o marido que tem renda variável. É a renda dela que não é tão alta assim, que ela é uma professora, isso não vai mudar. É a profissão dela, é a dívida que uma é mais difícil e outra é mais simples, é o salário que deu para proteger. Eita, que balançou tudo aqui a chuva, tá chovendo forte aqui em Cuiabá. E aí você consegue olhar e falar, opa, peraí, se a Silvia também conseguiu, também posso. E Silvia, eu perguntei esse lance de você ser ajudada ou você ajudar, porque o que eu percebi foi o oposto, eu queria ouvir você, porque eu percebi em muitos momentos você ajudando. Muitos momentos. Eu vi várias vezes você conversando, né? Esses dias mesmo teve uma interação lá no portal, e aí eu falei, olha que legal, a Silvia sem ter obrigação nenhuma, né? Porque responder os alunos no portal é comigo, é com o meu time, comigo, né? E aí eu via você lá comentando uma coisa aqui, você na comunidade, então assim, você fez questão de ir lá na comunidade e falar, gente, consegui proteger, consegui pedir a portabilidade, você fez questão de contribuir. E hoje eu vejo que a sua história aqui vai motivar muito os seus colegas de turma, porque é claro que não é fácil. Esses dias eu até fiz um post lá na comunidade, eu estava meio brava mesmo, falando assim, gente, quando é que foi que eu disse para vocês que era fácil? Não é fácil. E aí eu acabei de perguntar para a Silvia, eu falei, ô Silvia, você acha que foi mais rápido tendo método? Então, assistam a semana, façam a semana, porque a semana eu mostro os 3 pilares, literalmente falando, porque não é fácil. E aí até isso eu quero te perguntar, né, Silvia, hoje você considera você mais forte, mais preparada, você olha e fala assim, não, peraí, eu sei conversar com essa galera, é um ponto da Silvia hoje é a Silvia hoje. Você tem medo? Você tá com medo do que você vai, de tudo que você tem ainda por fazer? Como é que tá a Silvia hoje diante desse universo que eu chamo de sistema financeiro? Na verdade, é assim, ó, o que eu temia, acho que todo mundo teme isso, né? Quando você fala de, como que é, não é notificação extrajudicial, qual que é a outra palavra? É a notificação, cobrança, né? Eles falam cobrança extrajudicial. Mas quando é um processo, tem um outro nome. Execução. Execução, Eu acho que todo mundo tem medo disso. Executar, processo e tudo mais. Não vou falar para você que eu não tenho medo, lógico que eu tenho, a gente fica com receio. Só que, assim, quando tudo que a gente aprende te dá mais força, e você, vamos supor, chega uma execução, o que você vai fazer? Você vai procurar uma pessoa para te ajudar, te orientar se acontecer um processo. Então, não é assim um bicho de 7 cabeças, ninguém quer que chegue, mas se chegar, entendeu? Então, assim, como que você vai conversar? Eu, muito lá atrás, no passado, no começo da minha vida profissional, eu trabalhei um tempo com cobrança, sabe? Então, eu sei como é que era também esse lance de cobrar, essa pressão e tudo mais, né? Então, eu escuto, respeito, tenho educação, escuto, a gente sabe até como se trata, né? Tem negociadores que são mais light, mais tranquilo, tem uns que já vêm te ameaçando e tudo mais, mas eu acho que, assim, te dá mais segurança, né? E tudo que você se apropria, quando você tem conhecimento, eu falo isso para minhas filhas, eu falo assim, então você tem que, para você saber de uma coisa, então estuda, leia, vai atrás, se inteira mesmo do assunto, para esvair todas as dúvidas, né? Porque quando você tem esse saber, aí você tem mais segurança, né? Então, quando você conhece as resoluções, você sabe quais são os meandros desse sistema. A gente ainda não sabe tudo. Você sabe muito mais que a gente, porque você já trabalhou e conhece, estudou. Mas quando você compartilha um pouco do que você sabe para nos ajudar, poxa, não tenha dúvida que isso dá mais segurança para a gente, muito mais segurança. E um ponto importante, que eu adorei você falar isso, porque, Silvia, qual foi a razão de eu botar medo na galera de execução? Isso foi proposital, isso é ruim para mim.
Por quê? Eu boto medo de propósito mesmo. Na minha audiência também, eu falo assim, ó, a Silvia entrou no método dia 6 de fevereiro, quando foi dia 24 de março, ela estava com o cartãozinho dela negociada. Silvia, se você não tivesse feito nada, o risco de você ter uma execução era muito grande. Então, uma vez que... Pode falar, desculpa. Eu acho que a gente não pode ter em mente... sabe aquele... Eu acho que é uma ideia que hoje não se aplica mais, não sei se um dia se aplicou, talvez no passado. Que deixa caducar, que deixa passar. Não, isso não é vida. Você não conseguir dormir, você ir numa loja, você ficar olhando para a cara do vendedor, achando que, o que ele tá vendo no computador que eu não vi, que eu não tô sabendo, que ele tá puxando minha capivara aí, por exemplo. Tá vendo tudo aí que tem aí do meu nome. Então, assim, a gente tem que ter ciência que eu acho que tem muito a ver com a honestidade também. O que você deve. Como que eu posso pagar da melhor maneira, que se encaixe no meu orçamento, entendeu? Realmente, em nenhum momento, você orienta ninguém a dar calote em nada. Você realmente ensina. É que, lógico, para toda negociação, para toda estratégia, numa guerra, adianta você já partir para cima? Não, você tem que parar e pensar qual que é a estratégia que eu vou tomar para entrar no outro país, para invadir o inimigo. Não é assim? É uma guerra. Então, você tem que parar e pensar. E esse parar, às vezes, é o não pagar, mas é temporário. Isso não significa que você vai chutar o balde e deixar a vida passar. Né? Até porque você não vai viver, né? E eu te perguntei isso exatamente por isso, porque já teve, eu posso falar isso abertamente, Silvia, eu já senti em algum momento que por a pessoa ter esse conhecimento, qual que é o conhecimento que algumas pessoas têm? Então se eu não pagar, vai passar 6 meses e o Serasa vai me dar 90% de desconto, já entendi, vai ter o feirão. Eu já vi, infelizmente, Silvia, pessoas pensando assim em serem executadas. Eu já vi. Sim. E como eu faço isso há alguns anos já são praticamente 5, 6 anos fazendo isso, eu entendi que era minha responsabilidade mostrar assim, se você não faz nada, é isso. Se você faz, tanto que teve um vídeo que eu vi anteontem, acho que foi anteontem, de uma pessoa alertando no YouTube, pensa só, para um advogado vir para o YouTube e falar assim, ei, você que simplesmente parou de pagar o banco, porque é uma situação bem específica lá no Distrito Federal. O Distrito Federal é um X, assim, eu falo, né? Ele tem uma situação bem específica ali no Distrito Federal, que é bem grave. E aí algumas pessoas conseguiram que o banco não descontasse nada do salário. E aí deitaram em berço esplêndido, sabendo do BO lá. Ou seja, esperaram, vamos esperar. Não. Cara, para o cara parar e falar assim, então, o banco começou a executar. Ou seja, o que o banco fez? Ele foi lá, fez um contrato, com certeza um contrato milionário com o escritório de advocacia, e falou assim, executa todo mundo, as que você ganhar, te pago 30%. E é em massa. E aí não é executar o que está em atraso, executa o contrato inteiro. É grave, é sério. E assim, quando eu falo do meio do caminho, é que você não precisa ficar pagando 15 mil reais de dívida que não é sua, porque você gastou só 5, e nem você precisa fazer a loucura de chegar e, vou não pagar e seja o que Deus quiser. É literalmente meio do caminho. Literalmente meio do caminho. Então, assim, eu agradeço muito por você ter me ajudado a demonstrar isso aqui e falar com tanta clareza, porque você é uma pessoa que chegou num cenário de endividamento grave e que, para negociar as suas dívidas, precisou usar a estratégia de guerra. Eu nem dei aula disso no curso. No curso antigo, Silvia, tinha uma aula que eu chamava 9 estratégias de guerra. E eu chamava T1, eu falava T1, técnica de ação de retirada. Porque o que você faz? Você fala assim, ei, peraí, se eu continuar nessa guerra aqui, eu dou um tiro para cá, você dá um tiro para cá, eu parcelo o cartão, você vai lá e me cobra juro. Vai chegar uma hora que os meus suprimentos vão acabar. O que são os suprimentos? A comida. Gente cortando no mercado, não sei se isso aconteceu com você, mas é o que eu mais vejo por aqui, a galera vai economizar no mercado. Então, assim, peraí, eu preciso cuidar. Vou até te devolver essa pergunta. Se você chegou a fazer isso, falar assim, cara, eu não vou comprar isso aqui porque eu não tenho dinheiro, eu vou economizar. Sim. Não, que é o que todo mundo de cara, que é o que a gente falou lá atrás, né? As pessoas acham que é cortar, né? Então não compra isso, não compra aquilo, não compra aquilo outro, não compra mais aquilo. Aí você vai no mercado,
Ah, não, isso não vou comprar, vou comprar o básico. E você vai cortando mesmo, entendeu? E às vezes, né, que nem, por exemplo, o meu, é uma ferramenta de trabalho, eu trabalho de tênis. Eu trabalho de tênis. Não que eu preciso comprar um tênis todo mês, mas eu cheguei ao cúmulo de meu tênis já estava um esculacho. Nossa, eu vou ter que vir cá com esse até, pô, já tava, o negócio tava furando já. Então, assim, a gente faz. Lógico, as meninas, às vezes eu me desdobrava, não deixava faltar, mas agora que nem, quando eu entrei nisso, eu comecei a raciocinar em cima, porque às vezes a gente comete falhas também, né? Esse negócio de mãe, né, de não querer que falta. Não, às vezes é um momento de falar não também, agora não, nós vamos comprar mais para frente. Eu lembro muito que meu pai e minha mãe falavam assim, no pagamento eu compro. E é isso mesmo, no pagamento, quando eu tiver dinheiro eu compro, não vou me endividar. Não vou comprar no cartão. Quando a mamãe tiver o dinheiro, nós vamos comprar. Agora não dá, né? E tá tudo certo, né? Agora no Mas você mercado, vê, você chegou ao ponto de não comprar o sapato para você ir trabalhar. porque chegou, num tempo que eu teria cartão, um monte esbanjando, comprava 2, 3, até demais, né? A gente exagera. Não, chegou num ponto que eu falei, não dava, então eu vou ter que cortar isso daqui, não dá. Eu vou usar até, deixa furar mesmo, entendeu? Precisa disso. Se fosse analisar no tempo de hoje, nossa, que a gente tem coisa até mais barata, que né, quando eu era criança não era assim. Hoje é tudo muito mais acessível. Mas eu tive coisa de casa que você fica naquela, o que nós vamos fazer? Divide, mistura, vamos dar uma diminuída aí para não comprar muito, para não gastar muito, sabe? Cortar algumas coisas, porque realmente é complicado. É chato isso, mas chegou a ponto, sim. Teve meses que foi complicado, sim. E eu acho importante falar nesse sentido, sabe? Porque não é nem o 8 e nem 80. É nem eu não vou pagar e foda-se, amanhã eu vou negociar. E nem eu vou pagar 15 mil ao ponto de não poder comprar um sapato para eu ir trabalhar e ter conforto, né? Porque ficar em cima de um sapato quase furando o dia inteiro não vai fazer bem para sua saúde também, né? E aí Exatamente. então, não é nem o 8 nem o 80. Pagando 85 por mês nessa negociação, mais cento e pouco na outra, mais cento e pouco na outra, você consegue comer, pagar sua luz, pagar sua conta e quem sabe até comprar a casa maior que você tanto sonha, né? Exato. Não esqueci não, viu? Eu vi que você tem É, esse sonho e é como eu falei, o que eu, como tô professora e sim, eu falo dessa palavra é chique, né? O pessoal fala mentora, mas eu tenho um lugar que eu tô levando vocês. Eu não tô levando vocês para lugar nenhum. Hoje eu verdade. falo sempre assim, né? Depois das dívidas tem uma vida. Ó, Uma posso falar vida um que negócio? pode falar, claro. Uma coisa que eu acho muito legal, além do Horizonte, é sensacional, né? Essa música. E além disso, você me fez voltar a sonhar, Dagi. Porque sabe qual que era o meu sonho? Era tão ridículo, era tão, assim, medíocre. O meu sonho é que talvez a maioria das pessoas tem, que é o que, quero pagar minhas contas. Isso não é sonho. Isso é obrigação, a gente tem obrigação. Entrou na dívida, paga da melhor maneira, negociando do melhor jeito, com as orientações que a gente está tendo. Mas sonhar é sonhar mesmo, sabe? Que lá eu quero aquele negócio, eu quero uma casa maior, eu quero passear, sabe? Eu quero, sei lá, trocar de carro. Isso é sonho. Sonhar, pagar conta, isso não é sonho. Mas a gente se prende a isso. A gente se Sim. tolhe tanto, vai cortando, que você chega num ponto que você fala assim, nossa, gente, quando eu pagar minhas contas vai ser a realização de um sonho. Não vai. Isso não é sonho. Isso é uma prisão que a gente se colocou, mas a gente sai disso. Isso é possível, sai disso. Sonho é você viajar com seus filhos, que você falou que você quer. Sonho é você poder olhar e falar: não, agora eu vou aumentar a casa ou vou mudar para uma casa maior. Isso é Exato. sonho. E Isso é sonho. quando eu falo para vocês que além do horizonte existe um lugar, é porque normalmente você só vai enxergar esse lugar depois que você atravessar. Você sabe que eu vou compartilhar algo com você. A gente está vivendo numa situação agora, né, num momento aqui curioso, que eu tenho muitos alunos que já não têm nenhuma dívida mais. Eles existem. E aí eles Então, olham para mim e falam assim: professora, você tem que vender outro curso para gente. Porque e agora? O que eu faço? E aí
eu comecei a fazer um estudo mesmo, de tipo assim, como é que eu conto para as pessoas como é o depois disso? Porque eu vivi esse momento. Eu vivi até eu estar um pouco perdida. No momento que eu quitei todas as minhas dívidas, que eu já ganhava um salário muito bom fazendo o que eu faço hoje. Eu fui uma consultora financeira que, graças a Deus, dei muito certo. Então, eu sempre, desde que eu comecei, o pessoal gostava do meu trabalho, eu trabalhava quietinha aqui, escondidinha no Mato Grosso, e, ao mesmo tempo, começar a resgatar os meus sonhos, começar a realizar os meus sonhos, dos mais idiotas, né? Tem uns áudios que eu gravei há uns anos atrás que eu falo, gente, coisa mais esquisita, ouvir o barulho do mar e falar assim, meu Deus do céu, eu tô aqui. E assim, nem era viajando, nem nada, era até numa situação muito maluca que eu tava lá que minha sobrinha tinha nascido, ver os meus sobrinhos nascer, ver a minha irmã com a bolsa estourando, ver a bolsa da minha irmã estourada foi uma das coisas que eu falei assim, eu nunca pensei que eu ia conseguir, porque eu sempre chegava depois. Coisa assim que é pagar um sorvete para as crianças. O quanto até hoje levar as crianças para tomar sorvete quebra meu coração. Porque eu falo assim, que bom que é poder pagar esse sorvete aqui, ó. É R$ 50, mas eu tô pagando, não tinha. Não tinha. E essa vida além do horizonte, quando você tá na merda, você não consegue nem enxergar. Não, O que você não quer é consegue. pagar as contas, comprar o sapato porque tá furando. É louco demais falar disso. Para mim, assim, ouvir isso de você é um presente de Deus. Obrigada por isso, porque é só o Mas, começo. ó, mas é só o começo mesmo. E tem que ter. Pensa aí num curso pós que eu vou participar dele mais pra frente. É o que eu falei, eu tô nessa, como são muitas coisas, né? Eu tenho perguntado muito para os meus alunos, assim, para os mais antigos, que eu chamo de veteranos, né? Para a galera lá de 2020, né? O que vocês gostariam de saber? O que vocês gostariam de fazer? Eu tenho a Andresa que fez uma cirurgia, eu sempre não sei falar o nome da cirurgia. Aqui, depois que você tem filho, você faz na barriga. Uhum. Aí ela falou, nossa, Dagi, na boa, eu gostei de sair da dívida, mas eu gostei mais de fazer minha cirurgia plástica. Então, assim, é um mundo que a gente não sabe o que é. A gente fala assim, na vida de cada pessoa vai ter, mas que para você chegar lá, o básico você vai ter que ter. Então, assim, é o básico. É o básico, que é você conseguir pagar as suas contas, é o básico. E sem o básico, você não consegue nada além disso. Então, assim, eu não tenho nem palavras para te agradecer, como eu falei, as das pessoas que estão aqui, né? Eu vou até devolver a pergunta para quem está aqui, que a gente está conversando aqui. Turma, a entrevista que eu fiz aqui com a querida da Silvia ajudou vocês? Eu queria passar o agradecimento para ela, né? Porque, Silvia, foi muito rica a nossa entrevista. Vocês sempre ficam receiosos, né? Se vocês entendem ou não, se vocês, né, vão conseguir conversar ou não, se vocês vão conseguir, né, falar e tal. Mas é sempre muito rico, porque é a percepção de vocês, não é a percepção minha, é a percepção de vocês que estão aí no campo de batalha. Eu tenho muito a falar de vocês, né? Mas vocês falando de vocês, acho que não tem preço. Então, ó, a Cidinha colocou aqui que ajudou muito, a Sandra, a Marilce falou que ajudou, Rita, Maria Elizabeth, Drica, galera comentando aqui que ajudou. Então, só tenho que agradecer, né? Acho que teve a Irene também falou que ajudou muito. Então, te agradecer mesmo. Na internet, sabe, Silvia, existem 2 tipos de pessoas. A pessoa que ela tá com dor, ela se conecta com alguém e ela aceita ajuda. Ela se emociona, algumas pessoas falam, outras não falam, algumas pessoas falam, nossa, me ajudou muito. Tem um monte de comentário aqui, depois você pode entrar no YouTube e ver o pessoal te agradecendo aqui. Só que tem um tipo de pessoa, Silvia, que tá doendo tanto, que eles estão com tanta dor, que o único jeito que eles têm de parar a dor é ofendendo, atacando, xingando. Nos últimos meses, eu tenho pedido muito a Deus, que Ele deixe meu coração um pouco mais mole, porque eu fico triste, sabe? Quando eu vejo alguém sendo agressivo e que eu consiga me lembrar que atrás dessa agressividade tem uma dor muito grande. E se você faz parte das pessoas que estão com dor e estão aqui porque estão com braços abertos para receber essa ajuda, eu quero te dizer que eu estou muito feliz por você estar com o coração aberto para receber
mas eu queria pedir licença para você que está com o coração aberto para falar com quem eu sei que está aí duvidando e que está com uma dor tão grande no coração que passa essa dor para mim. No lugar de raiva, tá aí falando não sei o que lá. Eu queria dizer para você que durante muitos anos da minha vida eu senti muita raiva de você também, que fica aí do outro lado criticando, mas que graças a Deus eu tenho conseguido entender o tamanho da dor que vocês sentem aí do outro lado. E que muitas vezes vocês olham para mim, para a Silvia que está aqui, e acham que a gente está fazendo um grande show. A Silvia deixou as filhas dela, o marido dela, a casa dela, o descanso dela para vir aqui falar com você. Todo mundo que está aqui, minha equipe está toda aqui, ninguém foi embora. São 19h32, 20h32 lá para a Silvia. A gente está aqui porque a gente acredita que, por mais duro que seu coração esteja, por mais raiva que possa ter aí dentro, você merece sair disso. E eu queria, do fundo do meu coração, dizer que eu entendo você. Porque não é fácil estar passando pelo que você está passando, não é fácil estar passando o que você está passando com um celular e talvez com quase nada na sua geladeira, no teu armário, sabendo que daqui 2, 3 dias ou daqui 10 dias o seu salário vai cair, o banco vai pegar tudo de novo. Então, não quero falar nada além de que eu te entendo, sinta-se abraçado, eu não tenho como ir aí amolecer o teu coração. A única coisa que eu tenho como fazer é entregar o melhor de mim todos os dias, com muito amor, muita dedicação, pedir para a Silvia largar a família dela e vir aqui, para que você consiga em algum momento, de preferência que seja agora, entender que por mais duro que seja o que você está passando, não precisa ser assim. Não precisa ser desse jeito. Então, Silvia, eu vou fechar aqui, né? Porque eu senti no meu coração que eu precisava falar isso. Eu nem estava olhando os comentários, mas eu senti que tem bastante gente aqui com a gente, e eu estou vendo o pessoal mandando coração, tudo aqui, então eu tenho certeza que essa sementinha foi colocada nas duas terras. Na terra fértil, que estava prontinha para receber a semente, e na terra que ainda está um pouco árida, que ainda está resistente, e que a sua história vai ajudar as duas pessoas. Muito, muito obrigada por você ter vindo, de todo o coração, tá? Eu que agradeço a oportunidade, né? E, assim, cada um tem seu tempo, né? Mesmo no solo pedregoso, né? Às vezes brota alguma coisa, né? Mas é depender do tempo, do cultivo ali, do olhar e tudo mais, se vai tirar as ervas daninhas, no tempo dessa pessoa, né? Mas, assim, é isso aí, é semear, sabe? O seu trabalho você está fazendo de uma forma brilhante. Eu acho importante falar também, ela me chamou, o pessoal que está assistindo, e ela não me orientou a falar nada. Ela não falou para me responder A, B, C ou D. Não, eu estou falando exatamente o que aconteceu comigo. Não teve script, não teve combinação, nem nada. Simplesmente houve um convite, e eu quis porque eu acho importante. Do mesmo jeito que eu vendo os depoimentos, eu acho que isso enriquece, para mim, me enriqueceu, eu acho que pode ajudar outras pessoas, né? Então, assim, eu senti vontade no meu coração de estar compartilhando a minha história. E sempre que eu puder fazer isso, eu sempre faço isso na minha vida. Eu gosto de ajudar as pessoas, né? Então, eu acho isso importante. Mas é o tempo de cada um. Sim. Tenho certeza de que o seu trabalho é maravilhoso. E é por isso que eu quis falar, porque eu sei que vai para as duas pessoas, eu sei que para as duas chegam, mas cada dia que passa, mais eu sinto essa vontade de lembrar quem está lá do outro lado duro, né? Agradecer quem fala o quanto que te ajudou é fácil, né? Abraçar quem ainda está com o coração duro é mais difícil, que eu acho que é o que a gente tem que fazer também. Conte comigo, conta com a minha equipe. Obrigada mais uma vez. Que agradeço. Beijo, viu? Tudo de bom. Tchau, tchau.